Olá, pessoal, tudo bem? Vamos à nossa aula de hoje, aula número 14. Como prometi, vamos continuar falando a respeito de perguntas em inglês. Hoje falando sobre what versus which, quando usar cada uma dessas palavras nas perguntas, e também perguntas com a palavra how. Vamos à aula. Mas antes, por favor, se está gostando, dá um like aí no vídeo, inscreva-se no meu canal, compartilhe com seus amigos. E fico grato também se der o seu feedback, ok? Vamos à aula. What, which. Quando usar cada uma? What, which. Ambas significam a mesma coisa, qual ou quais. A tradução é a mesma. Mas, ao fazer uma pergunta geral, eu uso a palavra what. Diferente disso, quando eu uso a palavra which, eu dou as alternativas, eu dou as opções para você. Se eu faço uma pergunta estabelecendo o limite da sua resposta, então eu uso a palavra which. Veja nos exemplos que vai ficar mais fácil. Por exemplo, a pergunta, what is the most expensive car in the world? Qual é o carro mais caro do mundo? What is the most expensive car in the world? Então aí eu deixei a pergunta aberta. Você pode dizer o nome de qualquer carro. Mas quando eu digo which do you prefer? A tablet or a laptop? Which do you prefer? A tablet or a laptop? Qual você prefere? Um tablet ou um laptop? Nesse caso, eu dei as alternativas. Duas opções para você nesse caso. Lembrando que aqui no Brasil nós usamos a mesma expressão em inglês, tablet, laptop, assim como se já fosse até português. Embora alguns brasileiros usem a palavra notebook para se referir a laptop, o que, na verdade, literalmente em inglês significa caderno. Agora vamos às perguntas com a palavra how. How junta-se a outras palavras para fazer perguntas e muda o sentido. Ela se expande, pode se juntar um advérbio, um adjetivo, mas não vamos falar em detalhes sobre isso agora, para não complicar, tá certo? Vamos memorizar. Ouça essas perguntas, repita, adapte às situações do seu dia a dia, pratique com alguém para que você possa memorizar. Lembre-se de usar mais tempo praticando do que estudando ou assistindo ao vídeo. Isso é muito importante. Pratique para aprender mais. Vamos à prática. How much money do you spend every day? How much money do you spend every day? Quanto dinheiro você gasta todo dia? Quanto? How much? Próxima pergunta. How many cats do you have? How many cats do you have? Quantos gatos você tem? Perceba que a ideia é a mesma, mas how much eu uso com substantivos que não vão para o plural. Eu não digo, por exemplo, eu gasto muitos dinheiros. A palavra dinheiro é um substantivo não contável, nesse caso até em português. Por isso eu uso how much. Quando se trata de gatos, que já está no plural, é contável. Então, how many, que significa quantos gatos você tem nessa pergunta. Tudo bem? How old are you? How old are you? Quantos anos você tem? Old literalmente quer dizer velho. Então, quão velho você é? Seria essa tradução direta. Mas nós usamos no Brasil quantos anos você tem. How far is your house from here? How far is your house from here? Nesse caso, qual a distância da sua casa até aqui? Qual a distância de sua casa até aqui? How long have you been married? How long have you been married? Há quanto tempo você está casado? Ou há quanto tempo você está casada? How long, nesse caso, quer saber há quanto tempo. How often do you play soccer? How often do you play soccer? Com que frequência você joga futebol? Com que frequência você joga futebol? Often, frequência. Ok? How tall is your daughter? Qual é a altura de sua filha? How tall. Mas se você quer falar de uma montanha, note. How high is that mountain? How high is that mountain? Qual a altura daquela montanha? How deep is this lake? How deep is this lake? Qual a profundidade desse lago? Ou quão profundo é esse lago? How fast is a cheetah? How fast is a cheetah? Qual a velocidade
de uma chita, ok? Quão rápida é uma chita. How well do you speak Spanish? How well do you speak Spanish? Quão bem você fala espanhol? How big is the house? How big is the house? Qual o tamanho da casa? Literalmente, quão grande é a casa? E, por último, uma expressão bem informal. How come I didn't see her? Como assim eu não a vi? Essa é uma estrutura que é muito comum entre os nativos, às vezes falar alguma coisa que a pessoa discorda, se surpreende, ela às vezes apenas diz, how come? How come? Como assim? Esse é o último uso que nós vamos apresentar hoje aqui para a palavra how, ok? Muitos usos para ela. Então, pratique, por favor, exercite o idioma. Procure um colega com quem praticar. Se não tiver com quem praticar, fala na frente do espelho. Fica tranquilo que isso é importante, para que você possa falar em voz alta, exercitar bastante. Na próxima aula, vamos continuar falando a respeito de alguns tipos de perguntas, como open questions, object questions, subject questions, ok? Muito obrigado pela atenção hoje. Até a próxima aula.